Um nome no céu, o terreno mais verdadeiro da alegria. Por Martha Milden. Lucas capítulo 10, versículo 20. Nisto não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no texto, dispensa a seus discípulos de se regozijarem muito naquilo que ainda era tão legal e provavelmente uma causa de regozijo como qualquer outra, a saber, vitória sobre espíritos infernais e sucesso contra os poderes das trevas. Fixar sua alegria em um bem infinitamente preferido a isso e desejado antes dele, ou seja, um nome escrito no céu. Não obstante, nisso não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Na palavra que você tem uma proibição e uma exortação, um pouco do qual eles são desfavorecidos, algo para o qual eles são convidados. Aquilo que eles são desprezados é regozijando-se em seu sucesso sobre os espíritos infernais. Não se alegre com isso, que os espíritos estão sujeitos a você. Aquilo para o qual eles são convidados é regozijar-se em uma misericórdia de natureza muito mais nobre, ou seja, sua participação e interesse na glória e bem-aventurança acima. Regozijai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Vou começar com a proibição e falar um pouco sobre isso. Não obstante, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos. Isso implica claramente que essa expulsão de demônio pelo poder do ministério dos discípulos, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi motivo de grande alegria para eles. E alguém pensaria que se alguma coisa no mundo pudesse justificar o esgotamento de sua alegria abaixo de Deus, essa expulsão de demônios poderia. Foi uma grande e milagrosa presença de Jesus. Foi um dom predito pelos profetas, reservado para os tempos do Evangelho. Foi uma vitória sobre um inimigo mais poderoso, que ri para desprezar todo o poder humano, um mais forte do que ele deve ir e amarrá-lo. Foi uma vitória muito conducente à honra do Senhor Jesus Cristo, que seus discípulos, somente em seu nome, pudessem fazer os poderes do inferno se submeterem e se curvarem, de modo que certamente aqui estava no sucesso deste serviço, motivo suficiente de alegria para os discípulos, e ainda assim disse nosso Senhor Jesus Cristo a eles: não obstante, não se alegrem com isso. Não é uma proibição absoluta, mas podemos chamá-la de uma limitação preventiva. Não se alegre tanto com isso, embora fosse um verdadeiro motivo de alegria. Ainda assim, o Senhor Cristo os chamou, terá elevado seus corações acima dela, para uma causa mais alta e nobre de alegria, e isso para um fim duplo. Primeiro, para livrá-los do perigo do orgulho espiritual, que é muito capaz de insinuar em nosso regozijo, o sucesso do dever é muito capaz de nos inchar e nos inchar além de nossas proporções. A prosperidade da criatura em sua tentativa torna-se uma tentação de sacrificar sua própria rede e queimar incenso à sua própria resistência. Hebreus 1,16, Abacuque 1,16. Quando o orgulho espiritual se mistura com nossa alegria em Deus, tiramos dele mais do que damos a ele. Nós o roubamos de sua glória, enquanto nos regozijamos em sua misericórdia. Portanto, o Senhor Cristo os leva disso para um objeto mais alto. Os demônios estão sujeitos a você, é verdade. O poder do Evangelho em suas bocas de ministério lançou Satanás como um relâmpago do céu, é verdade. E sei que seus corações estão cheios de alegria, pois assim é dito no versículo 17. Eles voltaram novamente com alegria. Bem, diz Senhor Jesus Cristo, apesar disso, não se alegre com isso, porque suas afeições devem terminar nessas coisas. Quando você tem um objeto mais nobre, para sua alegria se dilatar, e isto é, o amor eletivo de Deus, sua porção nas mansões eternas, sua alegria nos espíritos infernais subjugados pode ser sua armadilha. Enquanto eles estão sujeitos a você de uma maneira, o orgulho espiritual pode sujeitá-lo a eles de outra. E assim, embora você vença, eles vencerão, portanto, nisto não vos alegreis. Em segundo lugar, para nos ensinar que nenhuma misericórdia externa deve encerrar o deleite de nossas almas, mas que devemos usar todos os benefícios externos como uma escala pela qual ascender a Deus em nossas afeições. A maneira de acalmar e moderar a alegria da alma em misericórdias comuns e presentes é realizar as coisas de um mundo invisível e deixar nossos corações muito mais para a glória do alto.
O desígnio de Cristo e do Evangelho é espiritualizar a alegria do cristão e colocá-la no bem principal. Portanto, não vos alegreis nisto, porque os espíritos vos estão sujeitos. Pergunta, mas você dirá, por que não desveríamos? Resposta, vou lhe dar uma razão tripla para isso. Primeira razão, porque este dom pode ser investido onde o amor de Deus não é desfrutado. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos podem expulsar demônios em nome de Cristo e ainda assim serem expulsos por Cristo. Judas foi um daqueles que expulsaram demônios e ainda assim Judas foi expulso. Esse gozo, seja ele qual for, seja presente, sejam em relações, em honras, que possam ser separados do amor de Deus em Cristo, não pode ser um verdadeiro motivo de regozijo. Portanto, o que nosso Senhor Cristo diz sobre expulsar demônios, posso em paridade superior razão dizer que todas as coisas abaixo nas quais colocamos nosso contentamento e consideramos uma questão de alegria, apesar disso, nisso não se regozije. Segunda razão, é vaidade regozijar-se muito com qualquer coisa em que não podemos nos regozijar por muito tempo. O que o apóstolo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, as profecias falharão, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. O mesmo pode dizer de todas as misericórdias e confortos comuns e sublunares, eles falharão e desaparecerão. A moda deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 31. Que prazer pode aquele homem ter em sua expedição, cuja viagem dura 1 ano, e seu mantimento apenas 1 dia? Quem parte para a eternidade com prazeres e conteúdos de nada além da mortalidade? Portanto, embora você possa ter tudo o que o coração pode desejar do conforto e prosperidade deste mundo, ainda assim, não obstante, não se alegre com isso. Razão 3. Por que devemos nos regozijar muito com aquilo que não pode nos resgatar das mãos da miséria eterna? Nenhuma dessas coisas de que nos gloriamos pode. São pobres delícias mentirosas que, como o Jordão, esvaziam toda a sua doçura em um lago fedido e sulfuroso. Quando vejo o homem rico na parábola, vestido de púrpura e linho fino e vivendo suntuosamente todos os dias, Lucas 16:19, penso que gostaria que minha sorte estivesse em sua mesa, em vez de um Lázaro ulceroso, implorando migalhas à sua porta, mas quando olho novamente e o encontro pagando suas contas em chamas atormentadoras, quem teria sua pomba e glória a esse preço? Ele compra seus prazeres muito caro, que paga por eles com a perda de sua alma. Podemos ter todos os confortos que este mundo pode oferecer e ainda assim morrer sem conforto? Podemos estar nos regozijando em nossas relações hoje e, no entanto, excluídos de qualquer relação com Deus amanhã? Então, tudo que possuímos do conforto deste mundo, ainda assim, não obstante, não vos alegrei nisto, mas regozijai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. E isso me leva à exortação, na qual o verdadeiro fundamento da alegria de um cristão é proposto e preferido antes de todos os outros. Regozijai-se não com isto, mas sim com o fato de seus nomes estão escritos no céu. A alegria nesta misericórdia não é absolutamente proibida, mas é preferível. Uma alegria mais elevada, um interesse no céu, é outro disfarce de misericórdia do que expulsar demônio na terra, e portanto regozije-se muito mais com isso do que com aquilo. A expressão é na maneira de falar muito parecida com a do nosso Senhor Cristo. Em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso é trabalho não tanto para este ou para aquilo, ou melhor, para aquilo do que para isto. Consideremos um pouco a expressão alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no céu. O Senhor Cristo poderia ter dito, alegrai-vos em ser meu discipulado, porque vos chamei para fora do mundo, quando não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. 1 Coríntios 1:26. Alegrai-vos porque me seguistes na regeneração, que vos tornastes novas criaturas, quando o mundo inteiro jaz no mal. 1 João 5:19. Alegrai-vos porque sois iluminados nos mistérios do Evangelho, quando estão ocultos aos sábios e entendidos aos pequeninos. Mateus 11:25. Mas se Cristo
fixou sua alegria em qualquer um deles, então a fonte e a causa de tudo foram escondidas e, portanto, nosso Senhor Cristo nos conduz à fonte de onde todos esses privilégios são derivados, ou seja, o amor eletivo de Deus, sendo esta a causa de todo o bem futuro para a criatura. Você é chamado para fora do mundo, é porque seus nomes estão escritos no céu. Você é gerado de Deus e nascido de novo, porque seus nomes estão escritos no céu. Vocês são aceitos como membro de Cristo e assim tornam-se filhos e filhas de Deus, é porque seus nomes estão escritos no céu. Você tem o penhor de sua herança no selamento do Espírito em seu coração, é porque seus nomes estão escritos no céu. Você pode subjugar as corrupções internas e resistir às tentações externas. Os demônios estão sujeitos a você, é porque seus nomes estão escritos no céu. Portanto, regozije-se não tanto porque os espíritos estão sujeitos a você, mas regozije-se porque seus nomes estão escritos no céu. Consulta: mas o que significa ter nossos nomes escritos no céu? Como devemos entender isso? Resposta: o nome está na frase das escrituras frequentemente colocada para a pessoa. Atos 1:15. O número dos nomes juntos era cerca de 120, isto é, o número de pessoas. Tu tens alguns nomes de Sardes que não contaminaste suas vestes. Alguns nomes, isto é, alguns santos em Sardes. Para que não entendamos como se Deus literalmente escrevesse os nomes dos homens, mas a expressão é para nos mostrar que conhecimento peculiar e distinto Deus tem das pessoas no mundo. Quando se diz que nossos nomes estão escritos no céu, é uma maneira de falar emprestada dos costumes de homens cujos nomes estão registrados em alguns registros públicos para mantê-los na memória e assegurar-lhes sua liberdade e privilégio naquela corporação. O apóstolo em Filipenses capítulo 4, versículo 3, fala de nomes escritos no livro da vida, cujos nomes estão escritos no livro da vida. No verso 3 e versículo 8, você lê sobre nomes escritos no livro do Cordeiro. Todos os que habitam na terra adorarão a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui no texto você lê sobre um nome escrito no céu. Aqueles que têm interesse no amor eletivo de Deus, que são os seus escolhidos, seus nomes estão escritos no livro da vida. Mas estes que jazem em um estado caído com o resto do mundo perdido, devem ser redimidos com o sangue de Cristo, e quando eles vierem a compartilhar do amor redentor de Cristo, então pode-se dizer que eles têm seus nomes escritos no livro do Cordeiro. E quando o Espírito da graça os mudou e os santificou, ele deu a direito da vida eterna, então pode-se dizer que seus nomes estão escritos no céu. Se você participa do amor eletivo de Deus, também participará da graça redentora de Cristo. E se sois redimidos por Cristo, participareis da obra renovadora e santificadora do Espírito. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, estará escrito no livro do Cordeiro, e se estiver no livro do Cordeiro, será escrito nos céus. E se estiver escrito lá, então não se alegrem, porque os espíritos estão sujeitos a vocês, mas antes regozijem, porque seus nomes estão escritos no céu. Mas eu concedo que todas essas várias frases do Espírito Santo significam a mesma coisa, a ser escrita no livro da vida e no livro do Cordeiro. É tudo em um sentido com esta frase diante de nós, no texto de ter nossos nomes escritos no céu. Agora, escrever nossos nomes no céu implica três coisas. Primeiro, a presciência de Deus. Os nomes dos crentes são ditos escritos no céu, porque eles são tão certos e distintamente conhecidos por Deus, como se seus nomes fossem escritos e registrados lá. Deus é dito não conhecer os ímpios, Mateus 7:23, mas ele sabe tudo o que é o seu. Se eu conheço todas as famílias da terra, Amós 3:2, o fundamento do Senhor permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, 2 Timóteo 2:19. Segundo ponto, a escrita de nossos nomes no céu implica um interesse no amor eletivo de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz: cujos nomes estão escritos no livro da vida, isto é, que estão em estado eleito, escolhido para a salvação e vida eterna. O livro da vida é o decreto imutável e eterno de Deus, no qual, como em um livro, os nomes dos eleitos são escritos. Eis que grande amor nos concedeu o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Este é o novo nome na pedra branca, que ninguém pode conhecer a não ser aqueles que o recebem. Apocalipse 2:17. Mas também há uma aptação para o céu, e isto está em nossas realizações na graça.
Quando somos santificados por toda parte, nossa medida é preenchida, então temos a aptação para o céu e o estado da glória. Somos decretados a este estado pelo amor eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, somos redimidos a ela pelo sangue da morte de Jesus Cristo. Somos chamados a isso pela pregação do Evangelho, mas não encontramos nela até que sejamos renovados e santificados pelo Espírito Santo. Há 4 doutrinas que as palavras do texto nos proporcionam. Primeira doutrina, que o regozijo nas misericórdias externas é garantido. O Senhor Jesus Cristo é que permite isso, mesmo quando ele prefere a alegria de um nome escrito no céu antes dele.